naturalmente também dividimos nossas vidas geograficamente. Refiro-me principalmente aos lugares em que vivemos. Localizamos-nos, via de regra, no centro ou na periferia, que são dois mundos completamente distantes e diferentes. No esquema centro-periferia, o centro é a concentração do essencial, do aceitável, do apropriado e do sagrado, enquanto o insignificante, ofensivo e o impuro é empurrado para a periferia. Pessoas que vivem na periferia não pertencem ao círculo interno e são, portanto, consideradas inferiores, sempre num processo que as leva à inferiorização. Viver na periferia gera um sentimento de insegurança porque o centro é associado à harmonia e a periferia ao caos. Mas devemos perceber que ambos os conceitos são artificiais, ou seja, são construídos pelas mãos dos próprios seres humanos, que preferem ver um projeto de exclusão e não de inclusão. Teresa de Calcutá não nasceu numa periferia, mas escolheu a periferia do mundo para viver pobre junto com os pobres. Fez de um mundo que não era o dela o seu próprio mundo. Santa das Sarjetas, ou Santa das Periferias, refletiria muito bem quem ela foi e o que ela fez. Seus lugares privilegiados de ação eram aqueles em que a miséria parecia não ter limites. Ela trazia em seu coração a forte preocupação para com aqueles que eram considerados os menos importantes para o resto do mundo. Na verdade, Teresa não olhava para eles como reduzidos a moribundos, pobres e sofredores. Via-os como filhos do alto, filhos de Deus, e justamente com eles marcava um encontro com Deus. Não é exagero dizer que Teresa foi uma palavra encarnada de Deus. Ela vivia um evangelho genuíno e eu acrescentaria das origens. E talvez por conta disso não era muito afeita a grandes discursos teóricos e elaborações acadêmicas. A vida sempre deveria falar mais alto do que as palavras. Seus principais discursos eram feitos a partir da ação, do cuidado e do carinho para com os mais fragilizados. E quem sabe, poderíamos bem dizer com o texto bíblico: e pelo caminho andava uma humilde samaritana. Espirituosa e acentuadamente prática, Teresa não queria nada para si e frequentemente dizia: não sou nada. Certa vez, numa cerimônia em Milão em que iria receber uma medalha reservada a pessoas beneméritas, o mestre de cerimônias, antes de entregá-la, fez a seguinte observação: observe que é de ouro. Sem pestanejar, a homenageada respondeu: então deveríamos dá-la a alguém que esteja com fome. Que nós possamos ter esse olhar, onde possamos nos colocar com um olhar mais humano ao lado daqueles que se encontram cada vez mais necessitados, mais do que bens materiais, sobretudo de muito amor, de carinho, cuidado, afeto. Sejamos territórios de afeto.